sorte disfarçada de merecimento. Parece assunto leve, até começar a ocupar o silêncio entre uma mensagem e outra. Tem um tipo específico de silêncio que acontece na cozinha quando a gente termina de lavar a louça do jantar, enxuga as mãos no pano de prato que já viu dias melhores, olha para o apartamento alugado e pensa: bom, eu cheguei até aqui porque eu ralei. Não é uma frase dita em voz alta. É só aquela sensação morna de dever cumprido, sabe? A coluna meio travada de tanto ficar sentada, o dedo indicador com uma calosidade antiga de caneta ou de mouse, o café frio na xícara na pia. A gente gosta de olhar para as nossas próprias frestas e achar que tudo o que deu certo foi um plano arquitetônico muito bem executado. Mas aí, enquanto você puxa a linguetada latinha de refrigerante na geladeira aberta e a luz amarela ilumina o azulejo branco encardido, vem aquele pensamento incômodo. Aquele segundo exato em que você lembra daquela vez que perdeu o ônibus por 3 segundos, pegou o próximo, e foi exatamente nesse ônibus atrasado que você encontrou aquela pessoa que abriu a porta pro seu primeiro friela grande, que virou o portfólio, que virou o seu canto atual. 3 segundos. Se o semáforo tivesse fechado, você estaria em outro lugar. Sêneca, que escrevia cartas longas sobre as brevidades da vida de sandália de dedo e toga romana há 2 milênios, dizia uma coisa que a gente odeia admitir: a maior parte da nossa vida não nos pertence, ela é dada. A gente adora fingir que é o capitão do navio, mas na real a gente tá mais pra alguém que pegou a maré certa e agora tá fingindo que sabe remar com muita técnica. É desconfortável demais aceitar que o acaso tem um dedo muito grosso na nossa biografia. Porque se a gente admite que muita coisa boa aconteceu por puro acaso, por puro alinhamento cósmico de trânsito e sorte geográfica, o que acontece com o nosso mérito? Onde fica aquela história linda que a gente conta pra si mesmo no espelho antes de dormir, de que a gente é o único responsável pelas nossas pequenas vitórias? Repara bem nos detalhes da sua semana. Aquele dia em que você acordou como uma energia absurda, a cabeça limpa, resolvendo 3 problemas complexos antes do almoço. Parecia que você era um gênio incompreendido da organização mental. Mas e no dia seguinte? No dia seguinte, com o mesmo café, na mesma mesa, com o mesmo tipo de problema, a sua cabeça parecia uma bacia de lama. Você leu o mesmo e-mail 5 vezes, a frase não entrava, a vontade era de enfiar a cabeça no forno. O que mudou? A sua competência despencou em 12 horas. Você virou uma pessoa burra da noite para o dia. Não. A química do seu cérebro oscilou por causa de uma noite mal dormida, de um vento sul inesperado, de uma digestão torta. E no entanto, a gente insiste em atribuir o dia bom à nossa genialidade moral e o dia ruim a um desvio de caráter. A gente vive numa espécie de meritocracia de si mesmo. A gente se pune com o mesmo chicote que os outros usam na rua. Se deu certo, foi porque a gente batalhou. Se deu errado, foi porque faltou foco, faltou disciplina, faltou vontade. É uma crueldade silenciosa que a gente pratica contra o próprio travesseiro. Pensa na sua infância, na sua escola, naquele professor específico que cismou com a sua cara de um jeito bom. Ou naquele que cismou de um jeito ruim. A nota 10 que você tirou na redação sobre um livro que você nem tinha lido direito, mas o corretor tava no dia de bom humor e achou seu tom irônico charmoso. E aquela outra prova em que você estudou o fim de semana inteiro, decorou cada fórmula, e caiu justamente a única exceção da matéria que você achou que não ia cair. A vida tem essa mania feia de ser aleatória. E a gente tem essa mania linda e burra de tentar achar padrão no caos. Pierre Bourdieu, um sociólogo francês que passava o dia observando como as pessoas andam, comem e escolhem tapetes, falava muito sobre o capital cultural herdado. Mas vamos trazer isso pro chão da sala de estar. Sabe aquele gosto refinado pras músicas dos anos 80 que você acha que é a expressão pura da sua alma sofisticada? Muito provavelmente foi o rádio do Fusca do teu pai ligado no domingo de manhã, quando você tinha 7 anos e nem sabia o que era vinil. A sua sensibilidade estética, o seu jeito de falar, a facilidade ou a dificuldade que você tem para desenhar uma linha reta numa folha em branco. Quanta coisa disso aí foi esforço seu, genuinamente seu, e quanto foi só o bilhete premiado da loteria genética e familiar? A gente olha pro espelho do banheiro no sábado de manhã, enquanto escova os dentes e repara na olheira nova, e pensa: eu mereço o sossego que eu tenho. É uma frase de autodefesa. Porque se a gente não mereceu, se foi só sorte, o medo aperta. Se o que te trouxe até aqui foi um lance de dados da sorte, significa que um outro lance de dados, amanhã ou depois, pode te levar tudo de volta pro zero. E é isso que a gente não aguenta processar enquanto espera a água ferver no fogão. Aí você lembra daquela vez que o sinal fechou bem na hora em que você ia atravessar a rua correndo, olhando pro celular, e aquele ônibus passou raspando. Você sobreviveu porque prestou muita atenção? Não. Você sobreviveu porque o ônibus vinha a 30 por hora e o motorista pisou no freio um segundo antes. Mas a tendência humana, essa mania feia que a gente tem de querer controlar o caos com historinhas bonitas, é transformar o acaso em mérito. A gente cria uma narrativa heróica em cima do trivial.
Eu sempre olho pros dois lados, você pensa, tentando se convencer de que você é o guardião do seu próprio destino. Só que não é bem assim. A vida é um jogo de pinball em que a gente gasta um tempo absurdo achando que tá calculando a força da palheta, quando na verdade a bola só bateu numa mola de sorte e subiu de novo. O Sêneca, aquele velho romano que escrevia cartas longas enquanto tentava entender por que o imperador vivia querendo cortar a cabeça de todo mundo, dizia uma coisa que irrita profundamente a nossa vaidade. Ele falava que a sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra a preparação, mas a parte que a gente sempre esquece é que a oportunidade é um bicho selvagem que aparece onde quer, quando quer, e na maioria das vezes bate na porta da casa errada. Sêneca sabia que passar a vida inteira cultuando a ilusão de que você construiu cada tijolo do seu próprio castelo é uma forma elegante de virar refém da própria arrogância. Porque no dia em que o teto desabar, e em algum momento o teto sempre dá uma estalada estranha, a culpa vai cair toda sobre os teus ombros. Você vai se olhar no espelho escuro do corredor, às 3 da manhã, com insônia, e vai se chicotear mentalmente. Onde foi que eu errei? O que faltou eu fazer? E às vezes, meu caro, a resposta mais honesta e mais dolorosa é: você não errou em nada. Só deu azar de cair na casa do tabuleiro onde o vento virou contra. A gente vive essa dança esquisita entre a culpa e a pose. Quando as coisas dão certo, a gente estufa o peito e diz que é fruto da disciplina, da nossa inteligência superior, do nosso foco inabalável. Quando as coisas dão errado, a gente oscila entre o desespero e a autoflagelação, como se a culpa fosse daquela vez que a gente deixou de tomar o multivitamínico ou de ter pensado positivo o suficiente. É um peso desnecessário, uma carga de tijolo que a gente carrega nas costas no dia de sol forte, só porque acha que merece pagar penitência por respirar. Sabe quando a gente percebe o tamanho dessa farsa? É naqueles silêncios esquisitos de domingo à tarde, quando a luz da sala começa a ficar amarela, a televisão tá ligada no canal qualquer que ninguém tá assistindo, e o cheiro de café passado de manhã já virou só lembrança fria na garrafa térmica. Você senta no sofá, olha pras suas mãos, pros seus sapatos gastos no calcanhar, pras contas que tão pagas e pros planos que tão ali, encostados na parede como móveis velhos que a gente não tem coragem de doar. E vem aquela brisa mansa de lucidez. Poxa, deu certo até aqui. Muita coisa deu certo. Mas não foi porque você decifrou o segredo do universo ou porque você é o ser humano mais iluminado da face da Terra. Deu certo porque deu. Porque o vento soprou pro teu lado, a curva da estrada era um pouco mais aberta do que parecia, e alguém lá atrás abriu uma porteira que facilitou a tua passagem. E tá tudo bem. Essa é a grande virada que liberta a gente. Admitir que a sorte existe, que o mérito é uma meia-verdade confortável, não diminui o teu valor. Pelo contrário. Tirar esse peso sagrado das costas faz com que a gente olhe pro lado no ônibus, veja aquele desconhecido com a cara amassada de sono, segurando a barra de ferro, e em vez de pensar ele tá aí porque não se esforçou o bastante, a gente pense: caramba, podia ser eu ali, ou podia ser eu aqui, foi só uma redistribuição de cartas. Gera uma solidariedade meio torta, mas genuína. A gente para de se achar um gênio incompreendido quando as coisas vão bem, e para de se tratar como um lixo radioativo quando as coisas desandam. A vida não é um plano de carreira celestial. É mais para um acampamento de fim de semana em que a previsão do tempo dizia que ia fazer sol, mas no meio da tarde desaba aquela tempestade que alarga a barraca e molha o saco de dormir. Você não estragou o tempo. Você só tá na chuva. Então, na próxima vez que você se pegar contando vantagem na mesa do bar sobre como a sua intuição infalível salvou o seu dia, ou quando a culpa vier te morder a nuca porque o plano não saiu exatamente como impresso na sua cabeça, dá um passo para trás. Respire fundo. Olha pras paredes da tua casa, pro prato na pia, pras pequenas manias que são só tuas. Agradece o bilhete premiado que caiu no teu colo, seja ele qual for, e lembra que o mundo é grande demais, caótico demais e bonito demais para caber numa planilha de mérito. É isso. Vai lá viver, aceita o vento que vier, e não esquece de fechar a janela antes de dormir. Obrigado por ouvir. Deixa o like, e não foi ChatGPT no piloto automático.